Então, esse jogo, quando ele for realizado, se fosse realizado nesse final de semana, por exemplo, se tivesse um vencedor, o vencedor estaria na frente do Coritiba e do Goiás na tabela de classificação. Então é um jogo chave aí, aquele jogo de 600 pontos, né? Muito bem, o Coritiba empatou, trouxe um pontinho lá de Belo Horizonte, né? Foi o primeiro empate do Coritiba fora de casa, não é isso, TT? No campeonato. Primeiro jogo fora de casa sem tomar gols. Sem tomar gols, né? Exatamente. 0-0 com o Cruzeiro, foi um bom, empatou com o Cuiabá, né? 1-1. Primeiro jogo fora de casa sem tomar gols. Então, o segundo jogo que o Coritiba conquista um pontinho fora de casa, né? Importante foi pontuar. Mas ficou aquele gostinho, né? Que dava pra ganhar o jogo, hein, TT? Porque o goleiro do Cruzeiro foi o melhor em campo lá do time mineiro, né? E no Coritiba o Marcelino Moreno foi escolhido o pan da partida pela gente. Boa tarde, Linhares. Foi um duelo Júnior. do jogo, né? Boa tarde, Linhares. Um abraço a todos ligadinhos aqui no nosso Bate-Pronto Curitiba. Como você disse, um empate, na verdade, meio amargo, né? Tanto para a torcida Coxa Branca quanto para o técnico Thiago Kozlowski. O Coritiba começou o primeiro tempo criando, se impondo, na verdade. Jogou no Independência, com o estádio lotado, torcida cruzeirense fazendo a sua parte e querendo, é claro, mais uma vitória. Inclusive o técnico Pepa estava invicto jogando no Independência, continua invicto porque não perdeu, né? Mas todo mundo sabia que não ia ser uma parada fácil. Porém, o Coritiba conseguiu neutralizar o perigo do Cruzeiro, foi se impondo. Até a gente falou na transmissão de ontem, né, Jana, que foram muitas oportunidades desperdiçadas pelo Coritiba no primeiro tempo. A principal dela aos 44 minutos, no finalzinho da primeira etapa, quando o Caio César perdeu um gol praticamente imperdível, como diz aquele um. No segundo tempo, Coxa voltou dominando o jogo nos minutos iniciais da segunda etapa. Rodrigo Pinho teve uma boa oportunidade, teve chances com Caio, chances com o Bianchi. O Bianchi, inclusive, quase marcou. Calando os críticos. Exatamente. E aí teve o lance mais polêmico, foi aquele lance da disparada do Marcelino Moreno, né? Que o Voaden acabou anotando uma falta do Moreno em cima do defensor do Cruzeiro. O Felipe Machado. Que pra muita gente não foi. E a oportunidade que poderia ter sido o gol da vitória Coxa Branca. Mas foi um resultado bom. Um pontinho na bagagem. Mas eu acho que o que mais surpreende não foi a questão do ponto, e sim da evolução do time do Coritiba. Que pela primeira vez, eu acho que, ao meu ponto de vista, foi a primeira partida que o Coxa não passou sufoco. Dominou a partida do começo ao fim. Claro, o Cruzeiro teve algumas oportunidades, teve ali uma falha até do Jean, e o goleiro Gabriel fez uma excelente defesa aos 38 minutos da segunda etapa. Mas eu acho que o saldo é esse. A postura do time do Coritiba, em especial jogando fora de casa, que o ano passado foi o drama do Verdão, né? Conseguir boas atuações jogando longe do Couto Pereira. E eu acho que esse é o saldo. O torcedor Coxa Branca gostou do que viu, e apesar do empate, a evolução e a coesão do time, né, que apresentou. O primeiro tempo foi mais equilibrado, né? Demorou assim pra gente ver uma chance real de gol. O Cruzeiro chegou primeiro ali aos 15 minutos, mas o Gabriel, né, fez uma boa partida quando foi exigido ali. Também acho que não tem como deixar de ressaltar. A gente falou do Kelvin no Atlético, né? O Natanael também, pelo lado do Coritiba, fez uma grande partida, tanto defensivamente quanto ofensivamente, porque aquela chance que o Caio perdeu no finzinho do primeiro tempo foi também um cruzamento do Natanael, né? Então, faltou um pouquinho na situação que tá, né? De tranquilidade ali para decidir, né? Acabou perdendo essa chance. O Cruzeiro também perdeu chances imperdíveis, mas em alguns momentos ali que o Cruzeiro tentava uma reação, o Natanael foi bem defensivamente, o Kusevich também. Eu acho que essa linha defensiva do Coritiba, né, que às vezes causava uma insegurança, né, porque oscilava muito nas partidas, o Coritiba perdeu muitos pontos por conta disso, né, por falhas defensivas, funcionou. Então, pra mim, foi um Coritiba mais organizado até aqui, né, até 15 rodadas aí de Campeonato Brasileiro. É um Coritiba que realmente esse resgate da confiança com o técnico Thiago Kozlowski tem
se mostrado, né, algo eficiente, porque parece que os jogadores estão muito mais organizados em campo, estão fazendo jogos competitivos, né, e claro, é importante somar pontos porque vai encarar uma sequência de adversários da parte de cima da tabela, vai ter um outro nível, né, de futebol, e eu acho que o Curitiba precisa corrigir essas questões, né, tanto ofensivamente, em que o Curitiba às vezes falha nessa tomada de decisão, no último passe, né, as falhas do Curitiba foram ali no último terço de não conseguir concluir, mas muitas delas acabaram parando no goleiro Rafael Cabral, que fez ali pelo menos no segundo tempo 4 boas defesas. Então foi um Curitiba que produziu, né, no total foram 15 finalizações do Curitiba, para um time que está jogando como visitante, que conseguiu em vários momentos encurralar o adversário e deixar o Cruzeiro ali na retranca, né, sem conseguir criar muita coisa. Realmente foi um Curitiba que eu acho que surpreendeu muita gente, inclusive a torcida, né? Eu até tinha palpitado em um empate nesse jogo, que foi o que aconteceu, mas pelo que o Curitiba produziu, tranquilamente dava para ter conseguido trazer uma vitória. Olha, eu me assusto, na verdade, com esse rendimento do Curitiba, com essa evolução. Porque é o mesmo time, né? É exatamente isso. Então, assim, porque o que tá acontecendo? Por que não estava rendendo e agora tá rendendo? É claro que o esquema que o Zago utilizava não deu certo, a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso, que os 3 zagueiros não funcionaram. Só que era para ter um rendimento tão abaixo antes. O que tanto mudou? Continua o Nathanael jogando, continua o Kusevich jogando, continua o Jamerson jogando, continua o Bruno Gomes jogando, continua o Moreno jogando. Diogo Batista entrou e foi bem também, levou uma bola com perigo aos 39. Sabe, então assim, o que aconteceu? Ainda bem que o Curitiba tá conseguindo respirar, porque se tivesse com o Zago ainda, talvez seguiria com 4 pontos. E com todo respeito, mas o Curitiba se acadelava muito jogando fora de casa. Jogava bem em casa, primeiro tempo até levar um gol. Levou um gol, morreu. O time se abatia muito facilmente, né? Quando era alvejado, Só né? que jogava mal fora de casa. Acho que o Coxa teve esse jogo contra o Cuiabá, que conquistou um empate, 1-1. Só que todos os outros jogos que o Curitiba perdeu fora de casa, tava levando gol antes dos 15 minutos. E aquela fase que tava tomando de 3-0 toda hora, né? Então... 3 gols, assim, por jogo, de média, né? Eu acho que... É claro que o treinador faz diferença, com toda certeza faz. E eu sou defensor disso. Só que eu acho que mudou muita coisa. Mentalmente, porque me assustou, de verdade, assim. A evolução. Eu olhei, acho que a grande às vezes eu não contribuição... faço o jogo do Curitiba, então a gente não consegue acompanhar os 90 minutos. Mas olhando o Curitiba jogar, eu pensei, poxa, mas... Esse time, se jogar assim, daqui pra frente, ele consegue talvez se salvar do rebaixamento e consegue deixar nas próximas rodadas talvez a zona de rebaixamento. Com essa postura, né? Parece que é um time mais corajoso, é um time que consegue... Que abraçou, né? Acho que a ideia do Zago... Pra mim, eu acho que, claro, tem muito essa questão da gestão do grupo, né? Ele se mostrou um cara eficiente nesse sentido de, no primeiro momento, fazer a gestão do grupo do Curitiba, que vinha, de certa forma, abatido pelos resultados e talvez até pela desvalorização geral, né, do time, que não vinha rendendo e que acabava sofrendo as consequências, né, de não conseguir fazer produzir o time coletivamente nem individualmente. E agora parece que tá todo mundo trabalhando no mesmo sentido, no mesmo rumo, tá todo mundo envolvido, né? Inclusive, o nosso ouvinte aqui, o Dirceu, de Ponta Grossa, acompanhando o Bate-Pronto, ele diz assim: Thiago Kozlowski já fez mais do que Antônio Oliveira e o Zago em apenas 3 jogos. Eu vi alguém chamou ele de Anceloski aqui. O pessoal fez meme com o sorriso dele, né? O Luiz Concurseiro. Anceloski. Não consigo esquecer aquele sorriso, né? Assim, o que eu acho que foi importante no jogo de ontem foi o seguinte: o Curitiba ganhou do Goiás, ganhou do América, 2 times que estão ali na mesma situação dele na tabela de classificação.
O jogo com o Cruzeiro foi um teste para ver em que nível Claro. de competitividade o Coritiba está com os times mais lá de cima da tabela. E principalmente... E competiu, foi de igual para Exato. igual, mereceu Foi melhor ganhar o até. jogo, inclusive. A sequência... E eu acho que esta foi a grande novidade, notícia ontem na partida foi essa, né? Exato. Que comprova esse amadurecimento e essa evolução do time. Após o América Mineiro, a gente falou bastante aqui sobre a sequência bem complicada, né? Porque era um Cruzeiro que vinha de 3 vitórias, Fluminense e Botafogo. Então são jogos difíceis. Pô, o Fluminense é um baita time, tudo bem que vive um momento de oscilação bem grande, mas é um grande time. E o Botafogo, o Botafogo tá amassando todo mundo, cara. O Botafogo tá com 13 vitórias em 15 jogos, é um absurdo. Exatamente. Alguém imaginava que o Botafogo tá nessa situação? Nem o botafoguense mais otimista, né? Não. Eu vou te falar E um que detalhe, nem o hein? Luiz Castro imaginava, cara. Botafogo é o primeiro time a chegar aos 39 pontos em 15 jogos. O Botafogo história do Brasileirão. Voando. O Botafogo pode bater recorde, inclusive. Precisa fazer mais 7 pontos para se tornar a maior campanha da história do primeiro turno brasileiro. Com 20 clubes, claro, né? E tem 4 jogos ainda, né? Tem 4 jogos pra Ou acontecer seja, ainda. tem 12 pontos para ganhar 12 7. pontos pra ganhar 7. Então, assim, o Coritiba precisava de um jogo bom contra um time mais confiável. Não que o Cruzeiro seja esse grande time. Não é. O Cruzeiro é um time também em reestruturação. Assim como é o Botafogo, assim como é o Coritiba, assim como é o Vasco. São times que acabaram de ser vendidos. Times que estão montando estruturas internas para que o externo seja mais... que apareça mais. Só que eu acho que o Cruzeiro era um time que vencia 3 jogos em sequência. Então, jogar lá contra o Cruzeiro... O TT trouxe durante a semana passada, o Coxa não vencia lá, não venceu, tudo bem, mas 16 anos. não vencia lá desde Não 2004. mais, 19 anos. Desde 2004. 2004. Não, 16 anos. Que não vencia o Cruzeiro, né? Desde 2004. Em Minas. Em Minas. Exato. 19 anos. 19 anos. Estamos em 2023. A última vitória do Coritiba 16 em anos. Belo Horizonte 19. foi dia 4 de julho de 2004. 2023 menos 2004. 19 anos. 19 Coritiba anos, gente. 3-0, Ano gols. que vem, 2024, 20 A anos. gente ainda falou do Então gol é. do Laércio, que foi aniversariante Isso. da semana, inclusive. Laércio, Tuta e... então Tuta tá. e Não, Ataliba. porque, não, que são 2 intervalos de 19 anos, né? Porque tinha vencido em 85, aí ganhou essa em 2004 e Aí, agora... então, É. não ganhou ainda, mas Não ganhou beleza. ainda, não E tem ganhou problema, 2 mas... vezes só do Cruzeiro lá em Minas, né? Em 85, quando foi mas campeão que brasileiro, e mas 2004. é que o Coxa contra o Cruzeiro, historicamente, o Coxa sempre foi muito mal. Então eu acho que é importante, até pra parte mental mesmo, até pra confiança do torcedor, né? Ter um jogo E no desse Independência o Cruzeiro tava indo bem. No Independência, não no Mineirão, né? não, exatamente. Mas os caras escreveram Acabou na um pouquinho matéria com aqui, essa ó, coisa. 16 anos. Ah, mas acho Mas é que 2004, é 19. eles erraram a conta. Mas daí meteram 16 aqui, ó. Hã? o 6 estava virado. Não, ao eu contrário. peguei a matéria aqui, ó, do portal aí. Enfim. Esse portal erra, hein? Eu sei qual é. Ó, o retrospecto do Cruzeiro esse ano no Independência: 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. E é engraçado que o Cruzeiro não venceu nenhum jogo no Mineirão. Porque o Cruzeiro é o pior mandante entre todos os times da Série A com 4 foi no vitórias. Independência Que eu vi, esse jogo, eu não né? sabia dessa estatística aí. Mas eu sabia dessa estatística que o Cruzeiro é o pior mandante da Série A no ano todo com apenas 4 vitórias. No ano todo. 4 ou 7. Agora eu confundi. Talvez tenha ganho no Mineirão no Campeonato Não, Mineiro. não. 3 jogos no Mineirão, 3 derrotas. Isso no Brasileiro. No Brasileiro, esse ano. Não, porque mandante, provavelmente o América